Graças a Deus, Deus abençoe a todos vocês abundantemente. Que o Espírito Santo, através do estudo de hoje, possa te ajudar espiritualmente. Hoje nós temos o livro e hoje nós vamos meditar no capítulo 16. Também estou aqui nas minhas mãos, segurando aqui um lápis, representando uma pessoa, e eu tenho aqui uma borracha representando a rocha. E vou estar explicando isso para vocês no decorrer desse estudo. Vamos começar aqui o estudo na página 171 do livro Somos Todos Filhos de Deus. Quando pedimos algo a Deus, Ele nos atende por causa do nosso choro. Desculpe. Quando pedimos algo a Deus, Ele não nos atende por causa do nosso choro, das nossas necessidades ou das nossas dores. Ele age conforme a nossa fé, que é a única moeda de troca com Deus. Por essa razão, quem crê recebe, mas quem não crê não recebe. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse que os sinais seguiriam aos que crê. Então, primeiro parágrafo desse estudo fala sobre a conquista que vem da fé. E vem o versículo em seguida, Marcos 16, que os sinais seguirão aqueles que crê. Então aqui nós aprendemos aqui que não é pelo sofrimento, que não é pelos problemas que a pessoa está enfrentando e pelos problemas e pela situação que ela enfrenta, mas é pela fé. Vamos continuar. Quando buscamos um relacionamento com Deus, as obras de caridade e a vida religiosa não devem ser colocadas em questão, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aqui você não vai colocar a sua vida religiosa na frente da palavra. Aqui não é pelo tempo de igreja, não é pelo título que você tem na igreja, se você é um oficial da igreja. Aqui é pela palavra, que Deus está orientando na palavra em Hebreus 16, que não adianta a pessoa colocar a vida religiosa dela e também a vida de caridade que ela exerce neste mundo, que isso não vai influenciar no reino de Deus. Deus se agrada de atitude de fé, pois é desse modo que o ser humano prova que é dependente dele e que obedece a sua palavra. Muitos pensam que chamarão a atenção do Senhor por serem praticantes fiéis de bondade, de caridade. Esperam sinceramente que Deus os recompense pelos seus atos, e não é assim que funciona. Um tempo atrás, um dia desse atrás, eu estava orientando uma pessoa que ela gosta muito de ajudar os outros. Ela gosta muito de servir aos outros. E ela foi reclamar porque ela faz tanto pelas pessoas e as pessoas que mais ela faz decepciona elas. E aí é onde vem a orientação que eu quero dar para você. Será que o que Jesus está falando aqui está errado e as pessoas estão certas? Jesus falou que não é pelo que a pessoa faz para os outros, que ela não pode misturar. Não é que eu vou ajudar as pessoas e eu vou querer me aproximar de Deus por isso. Pelo contrário, se você não tiver uma estrutura
espiritual para você ajudar as pessoas, você vai se tornar uma pessoa muito triste e angustiada, porque você vai ajudar as pessoas e as pessoas vão decepcionar, e aí vem a tristeza. Aí vai aquela situação, você vai falar assim: poxa, eu ajudei fulano e fulano quando eu precisei, ela virou as costas para mim. Aí você vai começar a ficar decepcionada. É por pensarem dessa maneira que muitas pessoas sofrem, mesmo crendo no Senhor Jesus. Para o Senhor Jesus, o pecado é a atitude mais vil do ser humano, mas Ele nos concede o perdão. Por meio da fé, assim, se para termos os pecados perdoados, precisamos de fé, não será diferente para alcançarmos as suas bênçãos. O que é mais fácil de se conquistar, a vida eterna ou as promessas materiais? Quem não tem fé para realizar os sonhos materiais, não terá fé para conquistar as promessas espirituais. Veja esse exemplo de fé que o Senhor Jesus deu. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva e muito leprosa, e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Então aqui nós temos duas situações: a viúva de Sarepta, que Deus enviou Elias, e Naamã. Você vê que Naamã não pertencia ao povo de Deus, mas ele foi curado de lepra por causa da fé dele. A fome, a miséria daquela viúva foi tirada, porque quando Deus enviou o profeta, ela creu na palavra. Lucas 4, 25 e 27. Porque somente essas pessoas foram beneficiadas. É uma pergunta, porque elas manifestaram a fé. Uma resposta: cada um tem a liberdade de abraçar o caminho da fé ou o da descrença. Quando escolhemos o caminho da fé, precisamos estar dispostos a sacrificar, pois a prática da fé exige sacrifícios constantes. Aqui, pessoal, isso aqui é algo muito forte. Deus, ele dá a opção da pessoa escolher o caminho da fé e o caminho da descrença. Mas aonde está o problema? Onde está o problema? O problema está no comportamento das pessoas. As mesmas pessoas que escolhem o caminho da descrença, elas querem ter os mesmos direitos das que escolhem o caminho da fé. E aí, como Deus é o justo juiz, não tem. É por isso que você vê que tem pessoas que, mesmo sendo da igreja, a vida delas é toda destruída em todas as áreas. Porque além dela não escolher o caminho da fé, ela escolhe o caminho da descrença, ela ainda quer ter o direito igual dos que escolhem o caminho da fé. Não podemos nos esquecer de que o sacrifício é a menor distância entre o querer e o realizar. Ninguém é capaz de sacrificar se não for movido pela força interior chamada fé. Deus, ao entregar o seu filho para ser sacrificado, foi o primeiro a sacrificar, mostrando assim o segredo da conquista.
É muito simples entender isso. Quando alguém acreditar na força do seu trabalho, é capaz de conquistar o seu espaço, independentemente da sua crença em Deus. Assim tem acontecido ao longo da história. Prova disso são as invenções extraordinárias que alguns homens, apesar de incrédulos, trouxeram ao mundo. Um exemplo mais simples é o trabalho do agricultor, que acredita na multiplicação da semente lançada na terra. Imagine quando alguém movido pela crença nas promessas de Deus toma uma atitude sacrificial. Deus não tem outra escolha a não ser abençoar essa pessoa. Afinal, Ele não pode mentir e nem revogar suas promessas. Por isso que Deus cumpre a promessa que Ele fez. Porque Ele não pode mentir nem pode revogar a promessa. O sacrifício é a porta estreita que conduz às conquistas. Porém, a maioria dos cristãos não vê necessidade de sacrificar, porque se apoiam no sacrifício do Senhor Jesus. De fato, o sacrifício de Jesus é o suficiente para a salvação dos que crê, mas eles também têm de sacrificar, conforme o Senhor Jesus disse por várias vezes aos apóstolos: quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perder-lhe-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, acha-lhe-á. Mateus 10, 38 e 39. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perder-lhe-á. E quem perder a vida por amor de mim, achar-lhe-á. Mateus 16, 24 e 25. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perder-lhe-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse salvará. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perder-lhe-á. Mas qualquer que por amor de mim perder sua vida, salvará. Lucas 9, 24. Qualquer que procurar salvar a vida, perder-lhe-á. E qualquer que perder, salvar-lhe-á. Lucas 17. São referências bíblicas para você meditar, pessoal. Devido à sua importância, o Senhor Jesus repetiu o ensinamento em momentos diferentes. Mas o que significa tomar a cruz e segui-lo? Pergunta. E o que significa perder a vida por causa do Senhor Jesus? Uma outra pergunta. Tomar a cruz e segui-lo são exemplos claros da ação da fé, por meio do sacrifício das próprias vontades. A primeira pergunta, a pergunta que significa perder a vida. O que significa tomar a cruz? Está aqui. Tomar a cruz e segui-lo são exemplos claros da ação da fé por meio do sacrifício das próprias vontades. Perder a vida por causa do Senhor Jesus significa renunciar às ofertas do mundo em prol de uma vida dedicada à comunhão com Deus. Renunciar às coisas do mundo pela comunhão com Deus. Todas as vezes que fazemos um sacrifício perfeito, não deixamos opção para Deus. Ele tem de nos abençoar, pois a fé no Senhor Jesus transpõe qualquer barreira. O sacrifício é a forma mais eficaz de resistência ao diabo
pois demonstra que o cristão não lhe pertence, mas o sacrifício expressa a dependência da pessoa de Deus. Lembre-se, a vida do sacrifício está no seu sacrifício. Vendo aí, pessoal? O sacrifício que a pessoa faz para Deus significa que ela não pertence mais ao diabo. Quando a gente fala sacrifício, logo vem na mente da pessoa, na cabeça da pessoa, logo sacrifício material, financeiro. Mas existe o sacrifício pessoal da comunhão com Deus. A pessoa renunciar a muitas coisas que vai estar fazendo mal para a vida dela, para a comunhão dela com Deus. Nós vamos encerrar por aqui, nós vamos continuar esse estudo na próxima semana, tá? Eu tenho aqui esse lápis e esse objeto aqui para me te dar um exemplo muito forte. Por exemplo, aqui ó, esse lápis, eu vou tentar colocar ele aqui ó, para ele segurar em pé. Não tá segurando? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui em cima. Ó, tá aqui ó. Aqui, agora eu vou soprar esse lápis. Tá vendo? Caiu. O que é que isso tem a ver comigo, pastor? Olha o que tem aqui na Bíblia. Olha o que está escrito aqui. Mateus 7, 27, 26. Aquele que ouve estas minhas palavras, não as cumpre, não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, e assoprar os ventos, e combater aquela casa, que caiu, e foi grande a sua ruína. Tá vendo aí, ó? Um pequeno sopro, eu nem fiz força, e o lápis caiu. Pessoal, o que eu quero passar para vocês nessa manhã, nesse estudo, é que assim está a vida de muitas pessoas. E eu não vou dar rodeio aqui, no Caleb principalmente, no grupo Caleb. A gente vê as pessoas se debilitarem, se afastarem por motivos insignificantes. Pessoas que estão edificadas sobre uma fé sentimental. Pessoas que estão edificadas sobre um apego a um homem, ao pastor, se apega ao pastor. Pessoas que estão edificadas sobre o apego à família, qualquer problema na família, ela desanda, ela desanima. Pessoas que estão vivendo uma fé emotiva, pessoas que têm sido infiéis a Deus, têm sido desobedientes a Deus, têm sido rebeldes para com Deus. Pessoas que não vivem na prática da palavra. Pessoas que estão sustentadas sobre orações, jejum e correntes. E qualquer tempestade, qualquer problema que vem sobre elas desanimam, elas caem, se afastam. E nós temos que ser edificados sobre essa palavra aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou colocar agora o lápis aqui, ó. Aqui, ó, ó. Aqui, ó. Você viu, ó? Você viu? Soprei com bem muito mais força e o lápis não caiu. O lápis não caiu. Ninguém tira, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Está edificado na rocha. Ninguém vai tirar dela. Pode mexer, pode balançar, pode levar para cá, mas ninguém derruba ela, porque ela está edificada sobre a rocha. Olha o que é que diz aqui na Bíblia.
Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre o quê? Sobre a rocha. O que significa? É a pessoa que está edificada sobre a palavra. Está aqui, foi falado, a pessoa que obedece. A pessoa que obedece, pessoal. Essa palavra obedecida é a estrutura do cristão. Ninguém consegue derrubar. Ninguém consegue tirar a paz dela. Ninguém consegue tirar dela a presença de Deus, do Espírito Santo. Ó, eu pego aqui no lápis e vem junto. Ó. Eu jogo para cá, vai junto. Não tem como eu pegar só o lápis. A pessoa não vai tirar, nada, as coisas desse mundo não vai tirar Deus dela. Não vai tirar, não vai tirar. Nada. Se o vento soprar, Deus vai junto. Porque ela está edificada sobre a palavra. Ela está aqui, ela está obedecendo a palavra. Ela faz corrente, ela faz jejum, ela ora, mas ela também obedece. O que vai te trazer uma estrutura espiritual, uma base espiritual, o que vai te trazer uma força espiritual, não é o tempo que você tem de igreja, não é os dias que você vai na igreja, porque você vai todo dia na igreja. O que vai lhe trazer uma estrutura, que vai te trazer uma base, uma estrutura que nada vai te abalar, é a obediência à palavra. Não é ler só, não é ler não. Tem gente que lê a Bíblia todo dia, que lê a Bíblia de capa a capa, mas a vida dela, ela não tem estrutura espiritual. Jesus disse aqui, é aquele que obedece, é aquele que pratica, tá certo? Essa palavra, pratique ela, obedeça a ela. Não seja uma pessoa emotiva, não seja uma pessoa falsa, seja uma pessoa obediente. Que o Espírito Santo, olha aqui, o Espírito Santo, ele vai fazer você, ele vai edificar você sobre a rocha. Ninguém vai conseguir derrubar você, ninguém vai conseguir desanimar você, tá bom? Deus abençoe, que o Espírito Santo encha você de paz, o Espírito Santo encha você de alegria. Na próxima semana nós nos encontramos.